Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a doutora Adriana Martinuz e ajudo profissionais da saúde estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias com as técnicas de injetáveis. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas técnicas injetáveis que podem transformar os seus resultados de preenchimento e de contorno facial. Porém, isso não quer dizer que só existem essas duas técnicas. Muito pelo contrário, nós temos dezenas de técnicas de aplicação. Mas qual é o grande benefício dessas duas técnicas? Qual é a grande importância de você conhecer essas duas técnicas? Você vai ter uma otimização de produtos bastante adequadas e você vai ter resultados muito mais satisfatórios. E eu sei que muita gente aí, né, fala assim, doutora Adriana, eu só trabalho com cânulas. Por quê? Porque eu acho que é uma técnica mais segura para o preenchimento, né? E hoje eu tô aqui para te dizer o seguinte: se você quer realmente resultados de verdade, se você quer otimizar o uso de produtos, você precisa dominar ambas as técnicas que eu vou te ensinar aqui. Por quê? Porque dessa forma você consegue um resultado muito melhor para o seu paciente. Existem técnicas existem resultados, né? Que técnicas são limitadas. Então, por exemplo, quando a gente fala da cânula, ela é boa, ela é excelente, mas ela tem uma limitação, assim como as outras técnicas, assim como agulhas, assim como pressurizada também. Então, se você é dessa profissional que só trabalha com cânula até hoje por conta da segurança, por ter um pouco de receio, por ainda não ter conhecimento dessas duas técnicas, então fica aqui comigo até no final dessa aula, porque eu tenho certeza que a partir de agora você vai começar a fazer associações dessas duas técnicas e os seus resultados vão ser incríveis, tá bom? Quando nós falamos de preenchimento, quando a gente fala de harmonização de face, né? Deixa eu contar uma história para vocês. Quando começou essa era da harmonização, do preenchimento, eu morava em Copacabana, no Rio de Janeiro, para quem conhece aí. E eu observava bastante, né, as pessoas, as senhoras, e eu comecei a observar, e eu ainda não trabalhava com essa parte de preenchedores, né? E eu comecei a observar algo que me incomodava bastante, que era o quê? Sempre quando eu via aquelas senhoras preenchidas, eu via que não era algo natural, que era algo que fugia da anatomia, da naturalidade. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Preenchimento de sulco nasogeniano. O que, que eu sempre via, né? Aquelas senhoras muito preenchidas na região de sulco nasogeniano, com um excesso de produto. E qual era o efeito do excesso de produto? Era a projeção do bigode chinês, ou seja, a pessoa ficava mais ou menos com essa aparência, ó. Vocês já viram alguém com essa aparência? E isso me assustava muito, porque quando você aumenta, quando você projeta muito esta região aqui, você acaba tendo o quê? Uma inversão dos lábios. Se eu aumento a quantidade de produto aqui, o paciente fica com essa expressão e, consequentemente, toda a estrutura labial vai inverter para dentro. E aí ficava totalmente antiestético, ficava realmente um resultado que não era interessante e isso me preocupava muito. E quando eu comecei, né, a entrar na área de injetáveis, entrar na área de harmonização, eu tinha muita preocupação em relação a isso. E aí eu comecei a estudar várias técnicas e eu vi que sim, existia uma forma da gente preencher o sulco nasogeniano sem ter excesso de produto e ter um resultado infinitamente melhor do que esse, que é a forma que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, tá? Então, o que, que vem dar esse resultado, desse
excesso de projeção. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que acontece? O profissional vai fazer um preenchimento de sulco nasogeniano com a ferramenta da cânula. Então, eu tenho aqui a cânula. Como que é que o profissional faz e que acontece esse tipo de resultado, esse efeito de uma projeção exacerbada? É o seguinte, ele vai entrar mais ou menos por aqui, vai fazer um pertuito, vai vir até essa região de asa de nariz, claro, deixando um distanciamento aqui de mais ou menos meio centímetro, que é a nossa zona de segurança, e ele vai retroinjetar em toda esta região, correto? Perfeito. Agora, quando eu pego uma paciente que tem um sulco muito pronunciado aqui, ou seja, ela perdeu muita gordura nessa região, o que eu preciso? Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter mais produto. Por quê? Porque o meu sulco é maior, a minha projeção é maior, concorda? Então eu preciso de mais produto para que eu possa preencher esse espaço. Perfeito. Então, exatamente assim. O profissional vai lá e coloca um filler, não foi suficiente, coloca mais um filler e aí vai soltando cada vez mais produto. Para quê? Para que esse gel de ácido hialurônico ele possa preencher todo esse arcabouço que eu tenho aqui, que é o sulco nasogeniano. Uma vez que ele consegue fazer todo esse preenchimento, o que acontece? Praticamente, dependendo do tamanho do sulco, pode ir 1 ml, uma seringa inteira de cada lado, inclusive, tá? E aí eu vou ter o quê? Aí eu vou ter aquele efeito de projeção. Tenho toda esse preenchimento? Sim, eu tenho preenchimento, mas vai ficar algo extremamente artificial. Eu vou ter uma inversão desses lábios e não vai ficar interessante. Então, normalmente, esse eu costumo dizer que é o jeito errado da gente fazer o preenchimento de nasogeniano. Ok, doutora, entendi. Então, qual é o jeito certo? Vamos aprender agora o jeito certo? Vamos lá? Aproveita, já pega ali o seu caderno, já pega a sua canetinha e já começa a anotar tudo, porque tem muitas informações bem importantes aqui, tá? Então, vamos começar da seguinte forma. Primeira coisa, eu vou te contar quais são as duas técnicas injetáveis. A primeira técnica injetável é a técnica que nós vamos utilizar para devolver volume no local, ok? E a segunda técnica vai ser a técnica que nós vamos tratar as nossas rugas, as nossas quebras dérmicas. Então, vamos começar pela primeira. Quando eu falo em perda de volume, quando eu falo de um sulco, então, perda de volume significa é igual a sulco. Então, quando eu falo sulco nasogeniano, quando eu falo perda de volume, é algo que perdeu o quê? Gordura. Então, quando eu tenho perda de gordura nas zonas compartimentais do meu rosto, eu tenho o quê? Um problema de volume, ok? Eu preciso devolver volume naquela região. Isso acontece normalmente onde? Têmporas a gente perde volume, região de arco zigomático e malar a gente perde volume, região de nasogeniano a gente perde volume, lábios a gente perde volume, mandíbula a gente perde volume, ok? Então, quando eu vou tratar essas áreas, eu preciso de uma técnica que me dê volume, que me devolva volume naquela face, perfeito? E aí, qual é a técnica mais adequada? A técnica que nós chamamos de volumetria. Como é feita uma técnica de volumetria? Então, vamos lá. Primeira coisa, a camada de aplicação é uma camada mais profunda. Então, o meu ácido hialurônico, ele precisa ser
aplicado em uma camada mais profunda. Não adianta eu vir com ácido hialurônico e aplicar na superfície. Eu não vou gerar um volume adequado que vai sustentar aquela área. Ok, entendido. Então, para eu colocar em uma camada mais profunda, eu preciso de quê? De um ácido hialurônico adequado. Qual é a característica reológica desse ácido hialurônico? Eu preciso que seja um ácido hialurônico mais denso, com uma alta reticulação e com um alto crosslinking. Por quê? Vamos lá. O que é uma alta reticulação? É quando eu tenho uma capacidade de reter água, uma capacidade maior de reter água. Então, quer dizer que quando eu tenho um ácido hialurônico com maior reticulação, ele vai me dar mais volume. Quando eu tenho um ácido hialurônico de baixa reticulação ou de média reticulação, ele vai gerar menos volume do que um de alta reticulação. Tudo bem? E o crosslinking? O que vem a ser o crosslinking? Que você também precisa avaliar. O crosslinking é o seguinte, gente, ele é a capacidade do ácido hialurônico que está aqui nessa seringa, ele se ligar ao ácido hialurônico endógeno e dessa forma ele vai ficar mais estável no local. Então, na verdade, o crosslinking são pontes que vão fazer a ligação. Então, quando a gente conhece, quando a gente vê a molécula do ácido hialurônico, você vai ver que o ácido hialurônico com crosslinking, ele tem pontes de ligações. Então, essas pontes vão se ligar ao nosso ácido hialurônico endógeno. E aí, ele vai ter maior estabilidade naquele local. É mais ou menos assim. Olha só, eu gosto de dar esse exemplo aqui que todo mundo entende. Imagina o seguinte: metrô de São Paulo, lotado, não é verdade? Você entra lá no metrô, você está junto com as outras pessoas e você está solta. Você está lá solta, você não tem onde segurar. Se houver uma frenagem muito rápida, brusca, o que vai acontecer? Você vai cair, você vai ser empurrada, não é verdade? E aí você vai sair do seu local, tudo bem? Agora, se você entra e você consegue se segurar ali e de repente você tem uma parada brusca, você vai sair do lugar? Não, porque você está presa. É exatamente isso que acontece com ácido hialurônico com crosslink e sem crosslink. Ah, perfeito. Então quer dizer que se ele fica mais tempo no lugar, isso significa que a durabilidade dele é maior? Exatamente. A durabilidade dele, a estabilidade dele é maior. Por isso que nós temos muitos ácido hialurônico que eles têm uma alta reticulação, ou seja, eles entregam um bom volume, mas eles não têm uma grande durabilidade, porque ele não tem crosslink. Tudo bem? Ficou claro isso, gente? Vão escrevendo aqui nos comentários que eu quero saber se vocês estão entendendo, se tá ficando claro aí para todo mundo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também, combinado? Maravilha. Bom, entendido isso, perfeito. Então, já entendemos que a gente precisa utilizar um ácido hialurônico mais denso e com autorreticulação e autocrosslink. Por que isso? Porque ele vai precisar estar numa camada bem profunda da pele. Que camada é essa? Nós chamamos de camada supraperiosteal. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês isso daí, como é que vai ser em uma imagem, tá bom? Então, eu preciso colocar ele nessa camada supraperiosteal. Que camada é essa? Vamos lá. A gente tem a nossa pele, abaixo da nossa pele nós temos o tecido subcutâneo, que é a nossa gordura, depois a gente vai passar pelo músculo e depois a gente tem o periósteo, que é o nosso osso. Então, se a minha aplicação ela é supraperiosteal, supra é acima, periósteo, então ela é acima do osso. Então, é dizer que eu vou descer com o meu produto, eu vou descer pela pele, eu vou ultrapassar o subcutâneo, eu vou transfixar, vou passar pela minha camada muscular, vou chegar lá no periósteo, vou encostar no periósteo, no osso.
e aí eu subo um pouquinho, 1 milímetro, e ali eu vou fazer a minha aplicação. Qual o formato dessa aplicação? É o formato de bolos. Como é esse formato de bolos? Eu vou aplicar uma quantidade nesta região. E aí essa quantidade vai variar de acordo com a nossa necessidade. Pode ser um bolo de 0,1, pode ser um bolo de 0,2, pode ser um bolo de 0,3, tá? E por aí vai. Pode ser um bolos, inclusive, de 0,5, de meio ml. Vai depender do local onde eu estou e da necessidade de volume que eu preciso ali naquela localidade. Perfeito? Que é muito importante? Dependendo do local. Então, tem local que eu tenho uma vascularização importante ali, que eu não posso colocar excesso de produto. Por isso que é muito importante você ter o quê? O domínio da anatomia vascular. Combinado? Se você ainda não tem o domínio da anatomia vascular, é a primeira coisa que você precisa estudar para a harmonização facial. Inclusive, aqui no canal a gente tem várias aulas, vários vídeos sobre a anatomia vascular para você começar os seus estudos, tá bom? E claro que você precisa avançar isso daí muito mais. Você, uma harmonizadora, você precisa ter um domínio total da anatomia vascular para que você não corra riscos de intercorrência, combinado? Maravilha. Então, já entendemos isso. Qual é o efeito, então, dessa técnica de volumetria? Quando eu coloco esse produto lá embaixo, a nível supraperiosteal, eu faço um bolos. Por ele ser um produto denso, o que vai fazer? Ele vai gerar o quê? Um volume lá embaixo. Ele é denso, não é? Então, o que ele consegue fazer? É como se fosse, imagine, uma bolinha de cimento. Se eu coloco uma bolinha de cimento ali, o que vai acontecer? Ela vai fazer um volume. Ela expandiu e aí qual é o efeito que ela faz? Ela levanta todas as camadas. Então, ela é densa, certo? Ela aguenta peso. Então, ela levantou. O que ela vai levantar? Ela vai levantar todas as camadas acima dela. E aí eu estou falando de músculo, eu estou falando de subcutâneo, gordura e pele. Então, ela levanta todas essas camadas. Uma vez que ela levanta as camadas, concorda comigo que se eu tenho aqui, olha, o nasogeniano, eu tenho um sulco e eu coloquei uma bolinha lá embaixo, um bolos lá embaixo, e ela levantou o tecido, concorda que o meu tecido também aqui vai ser levantado? Certo? Sim, vai ser levantado, porém de forma extremamente natural. Por quê? Porque o meu produto, ao invés de estar na superfície, ele está no profundo. Então, eu não tenho aquele efeito como eu mostrei para vocês. Aquele efeito de projeção exagerada, ok? Então, essa é a primeira técnica de aplicação injetável, que é a técnica de volumetria, onde nós vamos fazer aplicações lá a nível supraperiosteal, com um produto mais denso de alta reticulação e alto crosslink. Como é feita essa aplicação? Nós vamos fazer essa aplicação com agulhas. Uau, doutora Adriana, como assim com agulhas? Mas não é perigoso isso, né? Não é perigoso porque você tem total domínio e conhecimento da anatomia vascular. Não só da anatomia vascular, mas de toda a anatomia, ok? Volto a ressaltar: se você não tem conhecimento, essa técnica não é para você. Você precisa começar com os passos iniciais do absoluto zero. E é isso que nós fazemos nas minhas formações. Você aprende do absoluto zero. Lembrando, gente, que essa técnica é uma técnica para ser aplicada somente para profissionais da saúde. E os profissionais da saúde já vêm de uma formação onde eles têm domínio, eles estudaram anatomia, fisiologia, toda essa questão, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa primeira técnica. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês no meu simulador e depois a gente vai ver na nossa imagem, tá bom?
Bom, gente, então olha só, já estou aqui com a minha seringa preparada. Esse daqui é um gel didático, tá? Ele não é o gel de ácido hialurônico, ele é esse daqui, olha, que a gente utiliza. Então, esse aqui a gente utiliza para uso didático e ele tem essa coloração aqui para vocês verem quando eu for injetar no nosso simulador, ok? Então, aqui, olha, tá o nosso simulador aqui. E o que que nós vamos fazer então? Agora eu vou mostrar para vocês a técnica que a gente utiliza para fazer essa injeção profunda, essa técnica profunda, tá bom? Então vou colocar aqui de uma forma que vocês consigam ver. Aí, maravilha, acho que aqui fica melhor, tá? Então aqui, olha só, eu tenho essa carinha aqui e a gente consegue ver o sulco nasogeniano. Então, como eu falei para vocês, né? A primeira técnica, o jeito errado de tratar seria o quê? Eu tentar preencher todo esse sulco nasogeniano, de que forma? Tratando ele somente com aplicação superficial com a técnica de cânulas. Então, nesse caso aqui, como que a gente faria? Eu vou utilizar as duas técnicas. Então, primeiro, eu vou fazer uma técnica no profundo. Qual é o local dessa técnica de profundo? É o local da fossa canina, que fica exatamente aqui, olha, na asa do nariz. Doutora Adriana, mas eu sempre soube que a gente não pode colocar preenchedor nessa região, porque é uma região que tem tem pouca vascularização no caso, e é uma região bastante delicada. Verdade? Verdade. Só que no plano que nós vamos aplicar, nós não temos a artéria passando ali. A gente não tem artéria nasal, tá bom? Então, vou simular aqui. Então, você vai chegar aqui nesta região aqui da fossa canina, exatamente aqui. Deixa eu segurar melhor, que ele é bem pesadinho aqui, ó. Vou segurar melhor aqui. Assim. Então, eu vou chegar aqui, olha, nessa região aqui da fossa canina. Você vai colocar aqui mais ou menos, olha, 45 graus e colocou e foi lá no profundo. Olha só, eu entrei totalmente lá no profundo. Quando eu entro no profundo, qual é o segundo passo? Fazer a aspiração. Faço a aspiração aqui por 10 segundos, ok? E aí sim eu vou fazer a injeção do produto. E aí eu vou fazer a injeção do produto lá no profundo. Cabecinha pesada, ó. Vou segurar aqui melhor. Pronto. Aí vou fazer a injeção lá no profundo do meu bolos, ó. Coloquei lá 0,2 e retiro. Então eu tenho um bolos lá embaixo. Não sei se vai dar para vocês verem lá, olha. Mas olha lá, o bolozinhos que eu fiz azul, estão vendo? Lá embaixo. Quando eu faço essa aplicação, o que que vai acontecer? Esse suco aqui, ele vai subir na hora, ok? E aí sim, depois que eu fizer isso, aí sim nós vamos utilizar a próxima técnica, que é o quê? É a técnica que nós vamos tratar a quebra dérmica, que nós vamos tratar a ruga em si. E aí sim, essa técnica é mais superficial, e aí eu vou trocar a minha agulha pela minha cânula. Olha só, vou trocar a minha agulha pela minha cânula, e aí sim eu vou fazer a técnica de retroinjeção. Estão vendo? Olha só. Aí eu vou entrar mais ou menos por aqui, né? A gente faz o pertuito com agulha, aqui no simulador não precisa. Então, olha, eu entro aqui, ó, entrei a 45 graus e vou, olha lá, estão vendo, gente? Na derme média, olha, até saiu um pouquinho, deixa eu retornar. Na derme média, chego a meio centímetro ali da fossa canina, estão vendo? E aí eu volto retroinjetando. Olha, eu vou retroinjetando, vou apertando e vou voltando e retroinjetando todo o produto até a saidinha dele.
ok? O que acontece? Qual é a grande vantagem desta técnica? Como eu consegui levantar esta região aqui com o primeiro bolos, eu utilizo aqui menos produto nesta região. Por quê? Porque aqui eu vou fazer só o tratamento da ruga em si. Eu não vou precisar aqui colocar tanto produto. Se eu fosse tentar colocar muito produto aqui só com a cânula, primeiro, eu não iria levantar a fossa canina, por quê? Porque se eu colocar produto em excesso aqui nesta região, na camada onde eu trabalho com a cânula, que é a derme média, eu vou pegar a minha rede vascular. E aí eu vou ter uma isquemia. Então entendam, com a cânula, na minha camada dérmica, eu não posso aplicar quantidade grande de produto, porque eu comprometo a minha rede vascular. Então, eu uso a primeira estratégia, que é fazer um bolos na profundidade, e depois eu venho com menos produto, só fazendo ali o acabamento desta ruga. Ou seja, tratando a quebra dérmica desse sulco nasogeniano, ok? E, gente, aqui eu estou dando o exemplo para vocês, né, do sulco nasogeniano, mas vocês podem utilizar isso daqui em inúmeras outras regiões, tá? A gente pode utilizar em malar, em arco zigomático, na mandíbula. Vou desenhar aqui para vocês numa imagem as possibilidades que a gente pode fazer com essa associação de técnicas. Vamos ver? Vou colocar aqui para vocês a imagem. Ok, então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa imagem agora, tá? O que é importante aqui, olha, vocês notarem, tá? Eu tenho aqui, então, toda a minha estrutura. Então, vamos lá, olha só. Quais as regiões que eu posso fazer esse tipo de técnica? Então, eu posso fazer esse tipo de técnica na região de têmpora, eu posso fazer na região de arco zigomático, de malar, posso fazer, inclusive, gente, aqui, olha, na região de olheiras, a gente pode tratar na profundidade também, mas aí não seria a região supraperiosteal, seria abaixo ali do músculo, mas isso daqui é um tema para outra aula, tá bom? Então, região aqui de nasogeniano, região de mandíbula, região aqui de gap de mento, todas essas regiões a gente pode utilizar esta técnica. Então, vamos lá para a gente entender como que vamos fazer isso. Então, olha só. Vamos então fazer aqui o mesmo caso do nasogeniano. Então, eu tenho ali um sulco de nasogeniano bastante pronunciado. E aí eu já expliquei para vocês como fazer, né? Então, a gente faria aqui, olha, então, uma aplicação na profundidade fossa canina, aqui, lá na profundidade de bolos. E aí a gente faria, vou até colocar em outra cor aqui, olha, nós faríamos aqui a nossa retroinjeção. Deixa eu colocar aqui. Nós faríamos aqui a nossa retroinjeção com outro preenchedor, um preenchedor mais leve. Então, aí já vamos entender que nós precisamos de dois tipos de produtos. Então, para eu fazer aqui o bolos na profundidade, eu preciso de um produto de alta reticulação e alto crosslink. E para eu fazer já essa aplicação mais superficial, eu vou utilizar um preenchedor mais leve. E aqui nesse caso, eu iria indicar um de média reticulação, tá bom? Média reticulação. Então, aqui você faria a retroinjeção. Outra estratégia que nós vamos fazer também é a seguinte, olha só. Quando eu tenho esse problema na região de nasogeniano, isso quer dizer que eu também já tenho um afrouxamento aqui, olha, desse músculo. Vamos colocar aqui de outra cor o músculo aqui, vou colocar de roxinho, eu já tenho afrouxamento dos músculos de toda esta região. Então, o que eu preciso? Eu preciso fazer um efeito lifting. E aí, como que eu vou fazer esse efeito lifting com preenchedor, gente? Aí você vem aqui, nesta região de arco zigomático e malar, e aí sim nós vamos trabalhar com bolos nesta região.
Quando eu trabalho com bolos nessa região, na profundidade, eu causo esse efeito. Esse efeito que vai o quê? Subir, vai levantar, vai me dar um efeito lift nesta região. Quando eu faço isso, obrigatoriamente, quando eu vou fazer o preenchimento aqui, tanto de fossa canina, quanto a minha retroinjeção mais na superfície nesta região aqui, eu gasto menos produto. E aí eu tenho um efeito muito mais natural, tá? Vamos ver aqui outra possibilidade de trabalhar com isso. Região de malar, paciente que tem bastante olheira, eu posso tratar aqui, olha, na profundidade, nesta região. Também posso tratar arco zigomático na profundidade, nesta região. O que que vai acontecer? Eu vou ter aqui, olha, um efeito lifting na minha paciente. Consequentemente, eu diminuo a quantidade de produto que eu vou colocar aqui no meu nasogeniano. E aí eu tenho o quê? Aí eu tenho uma paciente muito mais, com uma face muito mais harmônica e um efeito lifting bastante interessante, tá? Também posso fazer, olha só, também posso fazer aqui nessa região, juntamente com com os bolos, eu posso fazer aqui também, olha, uma retroinjeção nesta região aqui. Para quê? Para eu fazer o efeito top model. Então, você pode fazer as aplicações na profundidade e depois você vem fazendo um filler aqui nesta região aqui, olha, para que você dê o efeito sombra no seu paciente. Da mesma forma, quando nós vamos trabalhar, por exemplo, mandíbula, eu posso fazer aqui, olha, bolos na profundidade, ok? Posso fazer bolos aqui na profundidade e depois eu venho aqui fazendo o que? Retroinjeção mais superficial para eu fazer a marcação, para eu fazer a definição de contorno nesta região. Outra região que eu posso trabalhar com essa técnica também, olha só, gap de mento aqui, ó, gap de mento. O próprio mento, quando a gente precisa fazer alongamento de mento, também vou trabalhar com técnica de bolos na profundidade. Por quê? Porque eu quero aumentar aqui, olha, eu quero alongar esse mento, também consigo trabalhar nesta região com isso, tá? Então, gente, essas daqui são as principais regiões. Posso trabalhar têmpora também? Também podemos trabalhar têmpora com bolos, porém, as têmporas eu gosto mais de trabalhar da seguinte forma, eu gosto mais de trabalhar com vetores de preenchimento aqui na profundidade, ok? Gosto de trabalhar mais vetores de preenchimento nessa profundidade e aí sim trabalhar com cânulas aqui. Aqui eu gosto de trabalhar com cânulas. Lembrando que toda essa região aqui, eu posso trabalhar, toda esta região aqui de bolos, tá? Vai ser com o quê? Com agulhas, ok? Qual agulha que eu vou trabalhar, doutora Adriana? Você vai trabalhar com a agulha que vier do seu preenchedor. Normalmente, ela vai vir numa média, se for média reticulação, ela vai vir 27G ou 26G no máximo, tá? Ou 26G no máximo. É suficiente. Você vai entrar, você vai até periósteo, vai retornar 1 milímetro, vai fazer a aspiração e aí você vai fazer a aplicação, ok? Gente, tá ficando claro? Coloca aqui para mim nos comentários que eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, aproveite para colocar aqui, tá? As suas dúvidas. Pontos bem importantes aqui que eu vou ressaltar da nossa anatomia. Então, vamos lá. Olha só, vou colocar aqui em vermelho, porque nunca é demais, né?
que você precisa estar muito atenta? A toda a nossa parte vascular. Então, aqui, olha, principalmente, a gente vai começar pela... o vermelho não tá muito bom, não. Eu vou de azul, porque aí vai mostrar melhor, tá? Então, vamos lá. A gente precisa estar atento aqui, olha. Nossa carótida, que vem mais ou menos por aqui, ela vai subir nesta região aqui, vai se transformar em artéria facial. Lembrando que daqui, olha, ela se desmembra para a nossa artéria infra e supralabial. Aqui ela vai desmembrar, gente, para a nossa artéria nasal, ok? A artéria nasal é uma artéria bem superficial e uma artéria muito delicada, de fino calibre. E por isso que esta região é uma região tão importante, porque qualquer coisa a gente pode obstruir o fluxo sanguíneo desta região, tá bom? Aqui ela continua subindo, aqui ela já muda de nome, ela já vai ser artéria angular e ela já vem aqui, olha, para a região da glabela. Aqui na glabela, gente, o que vai acontecer? Na glabela, ela vai ter aqui, olha, anastomoses. O que é isso? São ligações com outras artérias e com outras artérias bastante importantes, como, por exemplo, a supratroclear, como a artéria oftálmica, que são artérias terminais e que vão diretamente fazer aí a alimentação, a nutrição do nosso globo ocular. Isso quer dizer que qualquer problema de obstrução que a gente tiver nesta região, olha, região aqui de comissura, região nasal, região de glabela, pode vir numa cascata de interrupções, uma cascata de obstrução e pode chegar inclusive ao globo ocular do meu paciente. Por isso que é tão importante a gente conhecer essa anatomia, a gente conhecer todos os sinais de uma possível isquemia e, claro, a gente saber qual é a profundidade que nós podemos, né, colocar produto e a quantidade de produto. Então, quando eu falo com vocês que essa região aqui, olha, de ponta e asa de nariz, ela é muito importante, e aí você me viu dizendo que aqui a gente faz um bolus na profundidade aqui de uma quantidade moderada, uma quantidade relevante de produto, é porque nós estamos numa camada bem profunda, onde eu não tenho a passagem dessa artéria, ok? Então, lembrando que primeira coisa é o quê? É você ter domínio na anatomia, tá bom? Esta região aqui também é uma região bastante importante. E olha só o que é muito legal, né, de saber. Muita gente provoca, por falta de conhecimento anatômico, um grande hematoma quando vai tratar esta região aqui. E por quê? Porque sem querer, sem o conhecimento, acaba transfixando a nossa artéria facial. Não só a artéria como a veia, né, gente? Porque a veia também, olha só, ela sobe junto, tá? A veia facial também sobe junto com a artéria. Então, sempre eu vou ter uma artéria e uma veia, uma ao lado da outra. Isso acontece aqui também, olha. Tá? Qual é a diferença do sangue da artéria para o sangue da veia? O sangue arterial, ele é um sangue mais rico em oxigênio e o sangue venoso, ele é um sangue pobre em oxigênio. Então, sempre que a gente tiver qualquer tipo de extravasamento de sangue, vocês vão ver que o sangue venoso, ele vai ficar roxo mais tempo, ele vai gerar um hematoma mais rapidamente, porque ele tem pouco oxigênio. As hemácias dele são pobres em oxigênio, ok? É isso aí, gente. Então, nessa aula de hoje, você aprendeu os dois tipos de injeções que você, utilizando elas em associação,
você vai primeiro otimizar o uso dos seus produtos, ou seja, você vai melhorar, né, tanto a aparência do seu paciente, vai ter resultados melhores e vai otimizar o seu produto, ou seja, você vai diminuir o uso de produto, você não vai ter excessos de produto. Por que que isso é bom? Primeiro, porque você evita tipos de intercorrências decorrentes por excesso de produto, você diminui o custo também do seu procedimento e claro que aí você inclusive pode oferecer até uma precificação melhor para o seu paciente, tá bom? Quero saber se vocês gostaram dessa aula. Coloque aqui todas as suas dúvidas no comentário. Coloque aqui para mim, quero saber se você gostou dessa aula. Você também que quer um tema diferenciado, doutora, eu quero que você faça uma aula sobre esse tema. Coloca aqui para mim também a sugestão, porque eu vou adorar fazer uma aula aí com o seu tema, combinado? É isso aí, nós ficamos por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá.